Eita pessoal, bom dia. Eu queria pedir aos senhores que eu estou achando tão pouquinho o pessoal do meu Instagram, do meu YouTube, era tão bom que tivesse mais gente. Também o Facebook parou, não chega a 1000 ainda. É o doutor Heleno Lopes, sou eu. Eu que gosto de falar dessas coisas boas que vocês escutam. Você vê aquele Felipe Neto, vagabundo só de besteira, esculhamba o Bolsonaro que levantou ali. Aí, bilhões de seguidores e monetizados. Aí porque ele pegou a empresa para fazer publicidade, a empresa caiu, porque a empresa não tolera a esquerda, começou a decair. Aí, quer dizer, então não adianta eu dizer que sou isso ou aquilo. Eu sou pelo direito. Doutor Heleno Lopes sou eu. Eu estou aqui na casa do Jairo, no Passaré, em Fortaleza. Hoje é domingo, 5 de novembro de 2023. Você está passando ligeiro, né, pessoal? Eu já estou nos 84 anos, né, pessoal? Mas estou advogando ainda. Sou radialista também, jornalista. Estou dizendo o que eu sou, para vocês saberem. Não preciso de forma nem de nome. Sou compositor de músicas gravadas. Sou poeta, tenho muitas poesias, já publiquei livros. Não publico mais, porque eu não tenho dinheiro para publicar. Nunca procurei a ajuda de ninguém para publicar livro. Eu estou aqui. Vou respirar fundo e lembrar das coisas boas da vida. Mas vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Senhores, vocês acham? Vamos começar aqui perguntando. Acham que esse governo do Lula está fazendo alguma coisa? Que o cara, primeiro analfabeto, condenado, escolhido para ser presidente da República sem ter sido eleito, e quando fala de improviso, desce o Brasil pela ladeira abaixo. Porque ele, quando está lendo, no mínimo ele faz um treino. Eu acho que ele sabe ler, mas falar de improviso, ele é um bandido mentiroso, vagabundo e analfabeto. É verdade. Por causa dele, nós temos reféns, quase 30 reféns não. Pessoal que está na cidade de Rafah, lá no Egito, na beira do Egito, esperando liberação para repatriamento. Enquanto isso, só de uma sentada só, já está a previsão de repatriamento de 672 que estão no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Vocês vejam um cara desse que vem esculhambando o Brasil. Esculhambando. Nós não podemos admitir o comunismo do Brasil, comandado por ele, pela Dilma, pela Gleice Hoffmann, pelo Geraldo Alckmin e por ministros, não são todos, não é o Supremo, ministro do Supremo. Quer dizer para os senhores que é ridículo, é triste, porque para aprovar a matéria tem que comprar deputado, centrão, porque ninguém sabe, já disse aqui o que é essa emenda parlamentar. Isso é a maior roubalheira que pode existir. O Ciro Gomes está dizendo que estão acabando com a Codevasp. Vocês pensaram que é só a Codevasp. A sorte dele é a oscilação internacional do mercado. É a sorte. Mas o que o Brasil está passando por um governo vagabundo, até o ministro da Fazenda, que é um analfabeto, Fernando Haddad, está em rota de coalizão com a fala do Lula de dinheiro não é para ficar guardado de tesouro, é para gastar em obras e para gastar nas viagens dele com a... Esse é o nome feio. Aquela mulher velha que, para mim, ela não é primeira dama, ela é o quê? Primeira dama? Ela é primeira
visitante do xadrez, né? Tá certo, né? Olha, pessoal, vocês vejam a situação como é feia. Na Argentina, o Alberto Fernandes, que é comunista, está jogando a Argentina no lixo, 142% da inflação. Aí, o ministro da Economia dele, que pode ficar no cargo para ser candidato à reeleição, que ele teve vergonha de ser candidato à reeleição, o ministro da Economia que ajudou não, cavou a cova para sepultar o povo argentino, estava em segundo lugar, o tal de Sérgio Massa, e o Grey, não, vamos dizer assim, Grey, sei não, que é conservador, nas primárias foi primeiro lugar. Já no primeiro turno ficou em segundo lugar. E aquela Patrícia, né, ficou em terceiro lugar, não pode concorrer no segundo turno, que vai ser no dia 28. Passando no próximo sábado, no outro, dia 12. Hoje é o dia 5, dia 19, é o dia da eleição da Argentina. Agora vejam, para ele ter, o candidato dele, vencedor do primeiro turno, foi uma trama entre BRICS, comandado pela Dilma, BNDES, e ninguém sabe. Eu sei que foi mandado $1 bilhão para a Argentina. Aí na certa compraram um prefeito, compraram não sei quem mais, entendeu? Lá está tudo escrito, a delegada mostra os cartazes. Mas eu vou dar uma dica aqui para esse Sérgio Massa, você ser eleito, viu, Sérgio Massa? Vou dar uma dica para você, viu? Você quer ouvir? Você pede aí emprestado das urnas eletrônicas do Brasil, o código-fontes, convido o Alexandre Moraes para presidir as eleições, o Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcio, o Toffoli, o Luiz Fux, o pessoal todinho. Leva para lá o pessoal do TSE, que lá parece que tem justiça eleitoral. Com certeza você vai eleito, viu, Sérgio Massa? Não precisa comprar voto, não precisa nada. Código Fontes lá resolve o problema. Você vai ser eleito bonitinho, e depois nós vamos transformar a Argentina num enorme cemitério de milhões de argentinos morrendo de fome. É isso que eu estou pensando, né, pessoal? Tem que ser assim, tem que ser assim. Na política internacional, esse tal de Antônio Gutierrez, secretário-geral das Nações Unidas, que é comunista, esse cara vem pedindo Israel para cessar fogo, para fazer um corredor humanitário, não sei o que mais. Isso é um bandido, rapaz. Lembranças do Dag Hammarskjöld, secretário-geral das Nações Unidas, no tempo que eu era locutor de rádio. Ele que era bom, morreu num desastre de avião na cidade de Uppsala, na Suécia, quando também era transportada a nossa grande modelo e cantora, artista Leila Diniz. Aí sim, era um homem de bem. Agora esse Antônio Gutierrez, ele é pior do que o Lula. Aliás, todas essas organizações estão praticamente presididas por comunistas. A Organização Mundial da Saúde, para que acaba mais fuleiragem, aquele presidente da OMS, no tempo da pandemia, aí ele veio querendo. Eu acho que o Israel não pode cessar fogo. Por quê? Porque tu manda o Rebolaço, o grupo Rebolaço, parar também. Por que não fecha a boquinha do ditador do Irã, do Iêmen, desses paizinhos vagabundos que estão dando proteção a esse grupo Hamas, que não representa a Palestina? Vocês vejam que a autoridade palestina não reside na Palestina. O grupo Hamas tem o seu chefe lá no Líbano, o grupo Hamas, onde predomina
esse grupo do o Rebolaço. Meu nome do grupo aí, me esqueci. Aí, é só o seu Antônio Gutierrez calar o bico, ou então mandar que esse pessoal lá da faixa de Gaza, esse grupo de terroristas, vestiu uma farda. Nós estamos fardados, você só pode matar quem está fardado. Porque lá todo mundo é civil, tem que esbagaçar, porque de propósito construíram túneis, 500 quilômetros de túneis, para poder saquear, para poder esconder reféns. E cada túnel subterrâneo tem lá uma escola, tem um hospital, justamente para poder intimidar. Não, é crime de guerra, mas não é crime de guerra não. Se o Israel matar os civis do grupo Hamas, com certeza não é crime de guerra. Você lendo o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, você vai ver que só existe crime de guerra quando um país em guerra com o outro, matar civis, matar pessoa, criança, e não sei. Quer dizer, cadê o Estado da faixa de Gaza? Não tem. Por que eles também não serão prisioneiros de guerra porque mataram crianças, degolaram, fizeram o diabo? Tem que matar mesmo. O Brasil, por causa dessa bandidagem que está no poder público brasileiro, essa esculhambação de elogiar esse pessoal que se diz da Palestina sem ser, entendeu? É que o Brasil está aí amarrado, o povo brasileiro, esperando o repatriamento das pessoas que estão no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, e não podem vir por causa dessa bandidagem do Lula. Agora, é triste quando esse bandido está falando, ele para mim não é meu presidente, não. Ele é seu presidente. O presidente é aquele que foi eleito, foi o Bolsonaro. Pode caçar o Bolsonaro, pode fazer o diabo com ele, mas ele sempre será o homem patriota, verde e amarelo, que domina as multidões. E o seu Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, você vai perder a reeleição, hein, seu Tarcísio? Vai, porque você está sendo calabar, você está dando uma de João Dória. Cadê o destino do João Dória? Você está dando uma de Gleice, aquela que diputada federal, eu sei que é Heitzmann, não sei o que Heitzmann, aquela que foi eleita com 2 milhões e tanto de votos, e nessa eleição última não teve nem 1000 votos. Então é isso que eu digo. A política não é fazer política, a política é ser pelo menos correta. Primeiro que tinha que exigir, o Congresso Nacional deveria exigir a prestação de contas, Tribunal de Contas da União, de todas essas emendas parlamentares. Eu vou dar um exemplo aqui bem bonzinho. Por causa de uma emenda, não vou dizer aonde, o juiz perdeu o cargo, o prefeito perdeu, foi gente pro mato e salgado, porque na emenda parlamentar, porque que é como o urubu em cima da carniça, a emenda é isso aqui, uma emenda de 5 milhões, por exemplo, aí o prefeito chega lá, o deputado, o senador, diz, está aqui, 5 milhões, o que tem de obra fazer aí? Fazer um reparo no hospital tal. Aí a obra só dá mais ou menos 1 milhão. Já tem a empresa que vai ganhar licitação. Aí só é aquela que ganha. Entendeu? Aí a empresa dá uma nota fiscal de serviço feito, que foi 5 milhões e tudo. Come uma pontinha a mais, o prefeito ganha, o deputado ganha. Isso é a maior cachorrada, a maior roubalheira que tem no Brasil é essa. Eu duvido que se houvesse seriedade nessas emendas, em pleno dezembro, recesso do Congresso Nacional, no governo de transição dessa máfia que assumiu o poder, os deputados e senadores não teriam ido aprovar aquela emenda fura-teto. Eles foram
recentemente, 2 vezes, a primeira, não mais, né? Para aprovar esse arcabouço fiscal, aprovar não sei o quê, bilhões, já passando os 24 bilhões, falam em 40 bilhões de emendas parlamentares. Quer dizer, pode o Brasil suportar tanta ladruagem, tanta esculhambação, entendeu? É um negócio que não dá para entender. E outra, se a Argentina eleger esse tal de Sérgio Massa, aí é que vai ser a esculhambação, porque é fronteira com o Brasil se emenda. É como a Venezuela, veio Maduro lá da Venezuela, é recebido com glória, com honra, com as Forças Armadas do Brasil. E uma coisa que estou vendo aqui, senhores, pode ser chamada de GLO, esse troço aí que o Lula decretou, foi ele que decretou que ele não faz nada, que ele faz é o pessoal que serve e ele assina, não sabe o que é. GLO, Garantia da Lei e da Ordem, eles querem dizer que é o artigo 142 da Constituição Federal. Mas GLO, para colocar, Forças Armadas, aeroportos, portos do Rio, São Paulo. Aí esse Flávio Dino, todo bonitinho, até maio de Paruano, diz, nas fronteiras não é preciso a GLO, porque a garantia já é das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Que nós temos fronteira de mar, temos fronteira de rio e temos fronteira de terra. Ele diz isso. Você lê do artigo 142 da Constituição, você vê que Bolsonaro não ameaçou o golpe, não. Se ele tem convocado as Forças Armadas, ele estaria praticando um ato legítimo para defender a democracia que não existe mais no Brasil. Como seria? Quem dirá? As Forças Armadas, constituídas por Exército, Marinha e Aeronáutica, sob hierarquia e disciplina, tem a chefia do Presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas, as quais servem para defender defesa da democracia e qualquer dos poderes da República que esteja sofrendo interferência de outro poder pode requerer as Forças Armadas para manter a autonomia e a independência dos poderes. Quem foi que requereu, como Estado da Federação, as Forças Armadas para postos de aeroportos? Quem foi que requereu? E por que é GLO? Não existe isso. Isso é a humanidade de todo mundo. Agora, foi uma manobra que fizeram e que até que vai ser bom. Bom não é por nada, porque essa GLO devia ser para o Complexo Alemão, Cidade de Deus, lá para a Serrinha, lá no Rio de Janeiro, Complexo da Maré, Paraisópolis, São Paulo, e outras favelas dominadas pelos fuzis metralhadores do tráfico de droga. Aí, o que eu digo que foi tudo inventado, e vou dizer por quê. Alô, Flávio Dino! Estava cheio de dedos, cheio de galhardia, porque ia ser ministro supremo. Aí ele deu um jeitinho meio esquisito no jeito de falar, entendeu? Vou dizer não, viu, pessoal? Faz mal, viu? Porque ele vai ficar até maio no comando dessa operação. Ele, como comunista declarado, apátrida, ou seja, o elemento sem pátria, sem vergonha, sem respeito, ele vai perder o cargozinho, né? Sabe por quê? Depois do grito geral de que ele não pode ser ministro, por ser comunista, por ser contra não sei o quê, não é do PT, e pá, aquele negócio todinho. Fizeram esse arrudeio aí, para deixar o Flávio Dino lambendo a rapadura. Você vai ser me destacado do cacete, viu, Flávio Dino? Você vai ver. Porque ele está no comando da GLO. Grande força, grande criatura. Não sei que nas lives desse
Flávio Dino foi eleito vereador 2 vezes, foi que ele pôs o estado do Maranhão, não sei o que, disse, hoje deixou o pessoal passando fome, deixou isso é corrupção. Bom, então eu acho que essa dica é a melhor que tem. O Flávio Dino não vai ser ministro. Eu aconselho mais uma vez o Alberto Fernandes convocar, pedir emprestado às urnas do Brasil, o Código-Fontes, e delegar poderes ao Alexandre de Moraes, ao Luiz Roberto Barroso, ao... Ô João Vitor, é para quem está na linha? Luiz Roberto Barroso. Oi. Olha quem está na linha aqui. Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Toffoli, esse pessoal, Gilmar Mendes, para fazer a eleição lá. No instante ele elege. Quem é, João Vitor? Marcos Almeida, né? J. Evangelista, Marcos Almeida. J. Evangelista, bom dia. Marcos Almeida de São Paulo. J. Evangelista aí tá tira, viu? Por enquanto. Por enquanto esses dois, mais tarde tem mais. Roberto Gomes, eu sei que mais tarde se vai, se parece muito para todo mundo. Sônia Viana, até que enfim, né, Sônia? O garotinho está de volta, né? Deus abençoe o nosso querido, a nossa querida criança. Dá um alô também para você, é o Geroldo Sampaio. Aquele, sabe, já que lá da churrascaria. Dá um alô para o Jairo que está aqui ouvindo a minha zoada. E dá um alô para o Ailson Ferreira, deixa eu me lembrar, rapaz. A Jesus, Maria Jesus, Souza Botelho, que assiste a gente, Roberto Gomes, Roberto Ribeiro, Tony Mazzoli. Tony Mazzoli, eu quero pedir a você para me passar o telefone do Leonardo Carvalho para mim, Tony Mazzoli. Você está faltando comigo, você não pode faltar a mim. Tony Mazzoli, aliás, é o cérebro eletrônico da Rádio Cidade, Grupo Cidade de Comunicação. Como locutor está muito bem, agora você tem que exigir o seu prestígio está em cima, você tem que crescer também na rede, né, Tony Mazzoli? Então, eu, para encerrar, pediram-me, e eu vou dar um apanhado geral aqui numa coisa aqui de direito, viu, pessoal? Olha bem, primeiro, foram várias perguntas, eu quero chegar a esse ponto aqui. Você está aflito, ele tem mais de 80 anos de idade, ele está pagando alimentos a uma filha de maior idade, que tem emprego, entendeu? E mora em outra cidade e vem tudo do juiz de lá para o interior para cá. A lembrança para vocês todos, viu? Doutor Sérgio Ana, juiz de direito de Itauá, bom dia. Deu um abraço ao nosso amigo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, grande desembargador do nosso tribunal. Ó, então, o cidadão com mais de 80, mais de 60 anos, bastante, isso é idoso. Hoje, o idoso, mesmo que ele seja o alimentante, ou seja, o devedor de alimentos, ele pode pedir no juiz de onde ele reside a exoneração do dever de pagar alimentos a uma filha que é de maior idade, que tem emprego, que tem renda própria. O artigo 1695 do Código Civil diz que é um binômio. O binômio só pede alimentos quem está necessitando, só paga quem tem o dever de pagar e pode pagar. E o 1699 do Código Civil diz que a qualquer momento aquele que recebe pouco, sabendo que o que paga ganha mais, ou aquele que paga diminuiu ou não ganha nada, ou que o filho que recebe alimento dele melhorou de vida, se empregou, pode, em ambos os casos, um pedir a majoração dos alimentos, o outro pedir a redução ou a exoneração. Vem outra pergunta que me fizeram. O cara, tem uma mulherzinha que firmou uma escritura pública de união estável com um viúvo que não deixou filhos, deixou só irmãos. Quando ela firma a escritura mais ou menos um ano antes, ela foi morar no único apartamento deixado que o viúvo tinha. E esse viúvo morreu de infarto e ela fica numa situação ruim.
Diz ela que não sabe se ficou grávida porque não foi fazer exame, embora sinta o problema de uma iminente gravidez. Mas, de qualquer forma, é fácil resolver. Olhe bem, o Código Civil hoje, ele não cogita de regime de bens após a morte. Ele cogita de regime de bens em vida. O que é em vida? Se o cara é casado e vai para o divórcio, o que é dele, ele pode a metade de cada um, aquele negócio todo. Os filhos têm direito e tudo. Na cadeia de sucessores obrigatórios, que nós temos na cadeia de sucessores obrigatórios, temos o filho, o descendente, o pai o ascendente, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. O irmão não entra como sucessor obrigatório, é sucessor facultativo, é a linha transversal. E a viúva que ser casada ou companheira, a ela são dados dois direitos. O direito real de habitação, por força do artigo 1831 do Código Civil, e o direito de herança dos bens particulares do falecido, artigo 1832 do Código Civil. Aí pergunto, se o irmão dele chegar e mexer, não, você não está grávida, não tem filho. Se tiver filho, o imóvel é dividido, metade para ele, metade para o filho, porque ele é herdeiro e ele também é o menino, quando nascer. O direito do nascituro, previsto no artigo 2º do Código Civil. Então, quando você é casado, vamos dizer, separação total de bens por pacto prenupcial, comunhão parcial de bens, é o regime legal de hoje. Comunhão ou separação legal de bens, você tinha mais de 70 quando casou, ou a mulher tinha mais de 70. Tudo isso se resume numa coisa só. O direito de herança por morte. Por morte. Hoje, até o artigo 1642 do Código Civil, ele diz que o cônjuge, excedendo-se a regra do artigo 1648, já, pode pedir a decretação de unidade de fiança ou aval prestado pelo outro, sem seu consentimento. Olha bem, quando faz remissão ao artigo 1648, é porque esse artigo, ele trata da separação total de bens estatal, foi revogado. Não sei por que não foi revogado. Porque quando o artigo 1642 diz que o cônjuge pode requerer a nulidade de fiança ou aval, inciso terceiro, prestado pelo outro, aí não faz ressalva nenhuma. Mas vamos a outra coisa. No caso aí, eu vou enveredar por esse caso aqui, que é interessante. Então essa mulher que casou com o viúvo, que se juntou com o viúvo, aí não, mas é companheiro, não é viúva. O artigo 1725 do Código Civil diz que se aplica à união estável a mesma regra do regime da comunhão parcial de bens. Vamos lá para o artigo 1659 do Código Civil. Isso é em vida. Eu sou casado, vou me divorciar, sou casado no regime comunhão parcial de bens. Mas eu recebi herança do meu pai e eu comprei bens antes de me casar. O que é que eu vou dividir? Eu divido com a minha mulher, só o que eu comprei casado com ela, porque a doação ou herança vinda para um dos cônjuges não é bem de divisão. 1659, inciso 1º do Código Civil. Se eu tenho uma casa que eu adquiri antes do casamento e eu vender depois do casamento, essa casa também não pode ser motivo de partilha por divórcio. Mas tem o seguinte, por morte, acabou. Morreu, o cônjuge sobrevivente é herdeiro do outro, em concorrência com os descendentes, não podendo quinhão do cônjuge sobrevivente ou companheiro ser inferior a 25% do total da herança.
Aí nós temos o quê? Se o cara deixou 10 apartamentos, deixou um só filho, não tinha os bens a lhe comunicar porque não era separação total e tal, divide no meio, metade para a viúva, metade. Se ele deixou 10 filhos e uma viúva e não tem bens comunicáveis, a viúva recebe 25% dos bens de herança e os filhos vão dividir 75%. Está lá no artigo 1832 do Código Civil. O 1845 diz: são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Quanto ao problema da pensão, eu reafirmo o seguinte: o filho tem direito de pensão por mais idade que ele tenha contra o pai. Não tem história de dizer, não, ele tem 30 anos de idade, tem direito de pedir. Que o artigo 1694 e o 1696 não discriminam idade. Porque, mas também outra coisa. A lei, a nossa Constituição é interessante. Ela diz no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Entendeu? Eu acho até os juízes já têm um ponto de vista. Se a mulher pede alimento ao marido, ele olha, você tem quanto, você só tem 30 anos, vou lhe dar 1 ano de alimento, você vai trabalhar. Se não conseguir emprego, você traz uma declaração do Cine, dizer que você não arranjou emprego, vai prorrogar por mais 1 ano de alimento. Porque você não vai ver acostumado que você tem idade nova. Outra coisa que eu também sou contra, negócio de cota. Cota para homossexual, cota racial para vestibular, não tem. Se a Constituição diz no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, independentemente de sexo, idade, o diabo, não sei o que, mais, então não se pode discriminar ninguém. Porque muitas vezes o sujeito é aprovado com nota 7 numa faculdade, aí um negro que tem direito à cota tem uma nota 6,5, ele entra porque eu estou fora da cota, eu não sou negro, e ele está dentro da cota, ele tem direito. Então, isso aí é uma forma discriminatória. Eu acho que o negro, o branco, o pardo, o índio, o amarelo, todos nós somos iguais, somos irmãos e ninguém pode discriminar ninguém. Eu sou contra a discriminação racial, a discriminação de qualquer meio. E nisso, os brancos são discriminados por essas cotas, tá certo? Bom dia para vocês. Eu não estou sendo mais prolixo, tem mais gente ouvindo. Obrigado a vocês, bom dia. Curtam, compartilhem, inscrevam-se nos meus canais de YouTube, Facebook e Instagram. Basta me procurar, Heleno Lopes, vocês me acham, viu? Meu zap é esse aqui, 999-453883, João Vitor. Oi. 85 é o DDD. Bom dia e até domingo, salvo se eu tiver uma live extra no meio da semana. Obrigado, viu?